Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a eleição na Groenlândia, cara. A Groenlândia, né, Greenland, é uma ilha muito grande que tem ali no Atlântico Norte, né? E ela pertence à Dinamarca, tem uma certa autonomia a Groenlândia, mas pertence à Dinamarca, é parte do território da Dinamarca. E chamou muita atenção que recentemente o Trump falou sobre anexar a Groenlândia para os Estados Unidos e não sei o que lá. E por um acaso teve eleições ontem na Groenlândia, né? A eleição para o parlamento da Groenlândia. Não foi uma eleição, isso já estava previsto já, era para ter essa eleição mesmo, né? E aí tem muita gente vendendo a história de que ganhou o partido pró-independência de centro-direita, que vão querer agora a independência da Dinamarca e vão entrar para os Estados Unidos e não sei o que lá. E olha só, eu acho que não é bem essa história não, tá? Tem uma thread aqui do Rasmus Jarlov, que é o porta-voz do Partido Conservador da Dinamarca, então o partido de direita da Dinamarca, sobre a Groenlândia, explicando que a história não é bem essa. Vamos entender o que ele está dizendo aqui sobre os partidos lá, sobre essa eleição, que sim, foi uma mudança política lá na Groenlândia, tá? São os partidos que ficaram na frente, tanto o Democratas quanto o Nalerak, são partidos recentes, são outsiders políticos. Os partidos mais tradicionais lá são esse Inuit Ataqatigiit aqui e Siumut, eram os partidos mais tradicionais lá e ficaram lá na rabeira das coisas, mas de qualquer forma, isso não quer dizer de maneira alguma independência da Dinamarca, até porque a situação da Groenlândia é a seguinte: a Groenlândia são 50 mil pessoas, cara. O país inteiro, a ilha inteira, é menor do que Cataguases, a cidadezinha no interior de Minas. 50 mil pessoas só que tem lá. Não tem capacidade de se organizar como um país sozinho, de se defender nesse tipo de coisa. E estão bem com a Dinamarca. A Dinamarca ajuda muito a Groenlândia. A Dinamarca subsidia a Groenlândia de forma muito significativa, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que o principal ponto aqui é tentar entender que diabo que o Trump está querendo fazer com esse negócio de tomar a Groenlândia. Essa notícia foi sugerida por O Diálogo Cabuloso do PT com o PCC, Compre um Tesla e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui na Revista Oeste, o pessoal está aqui totalmente pró-Trump. Partido de centro-direita pró-independência vence as eleições na Groenlândia. E aí, qual que é o grande erro que ele está cometendo aqui, que o rapaz aqui, o Rasmus, explica aqui? Todos os partidos na Groenlândia são pró-independência. Todos eles, acho que tem uma exceção, se não me engano é o Siumut aqui, tem uma exceção de partido que não é pró-independência na Groenlândia. Todos são pró-independência na Groenlândia. A única diferença que tem é os que são pró-independência já, e aqueles que entendem que a Groenlândia deve crescer primeiro, deve se organizar primeiro, deve ter uma estrutura melhor para então fazer a sua independência. Para quem não sabe, pela lei da Dinamarca, a Groenlândia tem o direito de, a qualquer momento que eles quiserem, fazerem um plebiscito, e se o plebiscito decidir pela independência da Groenlândia, a Groenlândia se torna independente. Aliás, o que tem acontecido muito nessas ilhas, as ilhas do Caribe também tem isso, né? A Holanda ainda tem algumas ilhas no Caribe que são parte da Holanda, né? E o mais curioso é isso, a Holanda quer se livrar das ilhas, a Holanda não quer ficar com as ilhas não, mas as ilhas querem continuar sendo parte da Holanda, porque tem estabilidade financeira, recebe ajuda da Holanda, tem toda uma estrutura de apoio ali, né? Porque o pessoal não quer ficar sozinho, não quer continuar sendo parte da Holanda. A Holanda fica o tempo todo insistindo pro pessoal, não, faz um plebiscito aí, se torna independente aí, não tem problema não. E com a Groenlândia é a mesma coisa. A Dinamarca deixou muito claro que se a Groenlândia quiser fazer um plebiscito e quiser se tornar independente, que eles não têm problema nenhum com isso, que eles, né, seria menos... É um peso hoje para a Dinamarca, a Groenlândia. É uma área enorme, é uma área que requer um monte de investimento e que não retorna para a Groenlândia riqueza ou vantagem qualquer, né? E também devido, lógico, aos princípios democráticos. Se o povo quiser se tornar independente, desde 2009 é isso, tá? Basta eles convocarem um plebiscito e decretarem independência. E se o plebiscito ganhar, tiver mais de 50% dos votos querendo a independência, eles declaram a independência, a Dinamarca não vai se opor a isso. Mas aí que tá, de todos esses partidos aqui que estão aqui como partidos políticos, com exceção do Siumut, eu não tenho certeza não, tá? Mas ele explica aqui na thread dele aqui mais adiante, todos eles são a favor da independência. Apenas a divisão que tem é aqueles que são a favor da independência já,
e aqueles que são a favor da independência num futuro distante, coisa e tal. E o único que é a favor da independência já é o Narelak. Esse aqui é o único que é a independência já. Ele cresceu de fato. Ele tinha 4 cadeiras, cresceu mais 4 cadeiras. O Democratas, embora não tenha nada a ver com os democratas americanos, tá? O Democratas, ele é um partido de centro-direita, então ele é pró-mercado, ele quer governo pequeno, quer incentivar, quer diminuição de leis de pesca, leis ambientais, ele quer mais liberdade para fazer comércio, para ter atividades lá na ilha e coisa e tal. Então esse é o Democratas. Ele explica aqui que é um partido mais de direita, né, do ponto de vista de livre mercado. Então, ou seja, ganhou lá o pessoal do livre mercado, ganhou o pessoal da direita. Ah, eles são a favor da independência da Groenlândia? Sim, como todos os outros partidos são a favor da independência da Groenlândia lá no futuro, lá na frente. Não agora, né? O único que é a favor da independência agora é o Narelak. O Narelak quer a independência nesse instante, quer agora fazer o plebiscito e fazer a independência. E, de novo, ele cresceu, é verdade, mas ele não ficou com a maioria. Quem ficou com a maioria foi o Democratas. E para você ter uma ideia, a coligação que está sendo proposta. A gente não sabe ainda, né, como todo parlamento, a Groenlândia é parlamentarista, né? O primeiro-ministro que governa e vai se formar um governo agora, então tem que ter mais de 50%, e o mais provável é que o Democratas faça um acordo com o Inuit e com o Atassut. E aí vai ter mais de 50% e pronto. Vai tirar o Narelak da jogada porque é mais de esquerda, é um partido mais etnocentrado. É aquela ideia de Groenlândia para os Inuits, né, que são os esquimós, o pessoal chama aqui no Brasil de esquimose, né? Sabe que esquimó é um termo pejorativo, né? Não se deve usar esse termo, o termo é Inuit. Enfim, então o Narelak é esse partido a favor dos Inuits e coisa e tal, mas não deve, mas é o único que é a favor da independência agora da Groenlândia, que não quer esperar. Os outros todos são a favor da independência em algum tempo depois de crescer a economia da ilha, né? Outra coisa importante é que ele fala aqui que não tem ninguém que quer, nenhum dos candidatos que se candidatou lá no parlamento da Groenlândia expressou nenhum interesse em se unir aos Estados Unidos. Não há partidos pró-Trump na Groenlândia, tá? Então, só para deixar claro, nenhum desses aqui estava propondo a independência para fazer parte dos Estados Unidos. Não existe isso. E aqui, ó, o ganhador com 30% dos votos foi os Democratas, que é um partido de centro-direita, pró-mercado, pró-libertarianismo, bacana, excelente isso, né? A campanha deles foi focada em leis de pesca e aumentar o turismo, ou seja, querem mais atividade econômica na ilha. Realmente tem que ser isso, cara, não tem jeito. O partido Narelak, que ficou em segundo lugar, é um partido etnonacionalista, ou seja, quer a Dinamarca independente, é o único que quer realmente a independência agora, nesse instante, né? E quer que a Groenlândia seja para os Inuits. Por esse motivo, só você já vê que mesmo esse partido que quer a Groenlândia agora independente, ele não vai querer se ligar aos Estados Unidos, porque justamente a ideia é o nacionalismo inuit, né? E, enfim, aqui, ó, na campanha o Narelak prometeu aos eleitores que não haveriam consequências negativas de uma independência da Dinamarca, porque a Dinamarca continuaria subsidiando a Groenlândia como faz hoje, mesmo não tendo nenhum direito na ilha. Isso é questionável, né? A Dinamarca não teria mais nenhuma obrigação de subsidiar a Groenlândia se a Groenlândia fosse independente, né? Ou seja, na verdade, é o tradicional de político, mentiram para os eleitores e conseguiram muito votos nesse pessoal, né? Um ponto importante que ele ressalta aqui é que os dois partidos mais bem estabelecidos ali, que é o Inuit Ataqatigiit, não sei se eu pronunciei correto isso, e o Siumut, ambos tiveram resultados terríveis, né? Os eleitores querem novidades, querem novos políticos. O movimento que eu falo que tem no Brasil, do pessoal querer políticos, querer acabar com o governo não resolve o problema. Está acontecendo no mundo todo. O pessoal quer outsider na política, não quer os mesmos políticos de sempre, né? Então teve realmente isso daí. O único partido que diz que não quer a independência da Dinamarca nunca é o Atassut. Então tá isso. Então tá explicado aqui. O Atassut é esse último aqui, o Atassut, que é totalmente contra a independência da Dinamarca. Os outros todos, como eu falei, são a favor da independência. O que muda é independência agora ou independência em algum ponto no futuro.
E os democratas que ganharam aqui são a favor da independência em algum ponto no futuro, estão preocupados com as leis atuais, né? Então, ao contrário do que dá a entender aqui o pessoal da Revista Oeste, que não tem nada de... estão querendo se tornar independente para fazer parte do Trump, coisa e tal. A hora que eles quiserem, eles podem aprovar um plebiscito para a independência e se tornar independentes da Dinamarca, mas não tem ninguém querendo fazer isso. E como eu falei, o mais provável, o acordo que eles colocam aqui como o mais provável, a maior parte dos observadores estão apostando que o novo governo será formado com os democratas como líder, o Inuit Atasakit, sei lá o que, como parte, e também e talvez o Atassuti e o Siumut, juntando ao governo, né? Ou seja, para ter a maioria, eles precisam ter, são 31 assentos aqui, precisam ter mais de 16 assentos. Se juntar o democrata com o Inuit Atakalitigit, alguma coisa assim, já dá 17 assentos, já é o suficiente para formar o governo, né? Pode ser que entre ainda o Siumut e o Atassuti complementando isso daqui, sendo que o Atassuti é o único que é anti-independência, os outros todos são pró-independência. Ou seja, a ideia que ele está falando aqui não vai mudar nada. A política da Groenlândia já é assim hoje, ou seja, eles querem fortalecer a economia para uma independência no futuro e deve continuar do mesmo jeito, não deve mudar nada nessa história. A única chance que o Trump tem é invadir a Groenlândia para anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. Militarmente isso poderia ser feito? Em tese até poderia, mas isso daria algum ganho para os Estados Unidos? Para quê? Ele já é aliado da Dinamarca, se ele quiser colocar alguma base militar na Dinamarca, é só negociar com a Dinamarca, não vai ter problema nenhum, eles são aliados. Se ele quiser mais exploração de alguma riqueza na Dinamarca, é lógico que é só conversar com a Dinamarca, chegar a um acordo lá, eles conseguem exploração de riqueza na Dinamarca. Para que essa política do Trump de querer anexar a Groenlândia? Qual que é a lógica disso daí? Eu não consigo entender isso. Eu entendo, a única coisa que isso traz é um factoide. Factoide né? Sabe o que é factoide? É quando você gera uma notícia cujo único objetivo dela é chamar atenção para você, é chamar manchete, criar manchete, coisa e tal. Pode ser que seja isso, mas qual é o ganho do Trump com isso? Eu não sei. Ele não precisa disso. O Trump já tem toda a atenção da imprensa do mundo, no mundo inteiro nesse momento. Para que criar esses factoides de que vou transformar o Canadá num estado americano, vou invadir a Groenlândia, coisa e tal? Eu continuo sem entender essa estratégia do Trump aí. Factoide para quê? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.